Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo falando sobre controle de constitucionalidade. Hoje nós vamos falar sobre o controle difuso, esse tema que é tão pedido, tão abordado nas provas da OAB e em questões de concursos públicos. Então, se você gosta desse tema, ativa o sininho, se inscreva no canal, deixa seu like, porque assim você vai ser avisado pelo YouTube quando houver novos vídeos sendo postados aqui. E esse canal coloca quase que diariamente um novo vídeo abordando questões de concurso. Nessa primeira etapa nós vamos tentar abordar aí cerca de 400 questões comentadas de concursos públicos e também do exame da OAB. Falou? Então não esquece, ativa o sininho, se inscreva e vamos tratar de controle difuso. Controle difuso de constitucionalidade, OAB 2016-3. A parte autora, em um processo judicial inconformada com a sentença de primeiro grau de jurisdição, que se embasou no ato normativo X, apela da decisão porque, no seu entender, esse ato normativo seria inconstitucional. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, ao analisar a apelação interposta, reconhece que assiste razão à recorrente, mais especificamente no que se refere à inconstitucionalidade do referido ato normativo X. Ciente da existência de cláusula de reserva de plenário, a referida turma dá provimento ao recurso sem declarar expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo X, embora tenha afastado a sua incidência no caso concreto. De acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, o acórdão proferido pela terceira turma civil, letra A, está juridicamente perfeito, posto que nestas circunstâncias a solução constitucionalmente expressa é o afastamento da incidência, no caso concreto, do ato normativo inconstitucional. Letra A, incorreta. Ao contrário do mencionado, a turma não poderia afastar a incidência do ato normativo inconstitucional. É o que diz e determina a súmula vinculante número 10 do STF, que viola a cláusula de reserva de plenário, está lá no artigo 97 da Constituição Federal, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. E o que diz a redação da súmula vinculante número 10? Viola a cláusula de reserva de plenário, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. E lembrando o que diz o artigo 97, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Letra B. Não segue os parâmetros constitucionais, pois deveria ter declarado expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo que fundamentou a sentença proferida pelo juízo a quo. Bom, errado. O acórdão proferido pela terceira turma civil, de fato, não segue parâmetros constitucionais, mas não pelo fundamento apresentado aqui na alternativa. Pois, ainda que a declaração de inconstitucionalidade do ato tivesse sido dada de forma expressa, ela só poderia ocorrer pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou dos membros do respectivo órgão especial. É o que também está disposto lá no artigo 97 da Constituição Federal. Letra C. Está correto, posto que a terceira turma civil, como órgão especial que é, pode arrogar para si a competência do órgão pleno do Tribunal de Justiça do Estado Alfa. Errado. Como mencionado, é necessária a observância da chamada cláusula de reserva de plenário para a declaração da inconstitucionalidade ou para o afastamento da incidência da lei ou ato normativo do poder público. Letra D. Está incorreto, posto que violou a cláusula de reserva de plenário
ainda que não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo. Sim, a letra D está correta, podemos marcá-la. É o que determina a citada súmula vinculante número 10 do STF. Próxima. OAB 2015-2. Determinado Tribunal de Justiça vem tendo dificuldades para harmonizar os procedimentos de suas câmaras, órgãos fracionários, em relação à análise, em caráter incidental, da inconstitucionalidade de certas normas, como pressuposto para o enfrentamento do mérito propriamente dito. A presidência do referido tribunal manifestou preocupação com o fato de o procedimento adotado por 3 dos órgãos fracionários estar conflitando com aquele tido como correto pela ordem constitucional brasileira. Apenas uma das câmaras adotou procedimento referendado pelo sistema jurídico constitucional brasileiro. Assinale a opção que o apresenta. Alternativa A. A primeira Câmara, ao reformar a decisão de primeiro grau em sede recursal, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da norma que dava suporte ao direito pleiteado, entendendo que, se o sistema jurídico reconhece essa possibilidade ao juízo monocrático, por razões lógicas, deve estendê-la aos órgãos recursais. Errado. Embora um juiz possa reconhecer a inconstitucionalidade de uma norma quando estiver analisando uma situação em sede de controle difuso, isto é, o caso concreto, quando a decisão tiver de ser dada por um tribunal, a Constituição Federal determina que seja feita pelo voto da maioria absoluta dos membros, artigo 97 da Constituição e a súmula vinculante número 10 do STF que nós já comentamos. É a chamada cláusula de reserva de plenário. Sendo assim, para que o órgão fracionário do tribunal decida sobre algo que envolve a questão de inconstitucionalidade, ele terá de, primeiro, afetar a matéria ao pleno do tribunal ou do respectivo órgão especial. Está lá no artigo 93, inciso 11 da Constituição Federal. Desse modo, a primeira Câmara não poderia ter reformado a decisão. Vale lembrar que, se já houvesse pronunciamento anterior do órgão especial do próprio tribunal, a Câmara poderia reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade da norma, conforme determina o artigo 949, parágrafo único do Código de Processo Civil. E o que diz o artigo 93? Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. E dispõe o parágrafo único do artigo 949 do CPC. Diz ele, se a arguição for, parágrafo único, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Letra B. A segunda Câmara, ao analisar o recurso interposto, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da norma que concedia suporte ao direito pleiteado, fundamentando-se em cristalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. A alternativa B pode ser considerada incorreta, pois o STJ não tem competência para apreciar questões sobre a constitucionalidade de leis. Letra C. A terceira Câmara, ao analisar o recurso interposto, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da norma que concedia suporte ao direito pleiteado, fundamentando-se em pronunciamentos anteriores do órgão especial do próprio tribunal. Letra C, sim, está correta. De fato, a terceira Câmara poderia ter reconhecido incidentalmente
a inconstitucionalidade da norma, fundamentando-se em pronunciamentos anteriores do órgão especial do próprio tribunal, pois o artigo 949, parágrafo único do CPC, autoriza. Determina tal norma que os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do STF. A letra C está correta. Letra D. A quarta Câmara, embora não tenha declarado a inconstitucionalidade da norma que conferia suporte ao direito pleiteado, solucionou a questão de mérito, afastando a aplicação da referida norma, apesar de estarem presentes os seus pressupostos de incidência. Errado. De acordo com a súmula vinculante número 10 do STF, viola a cláusula de reserva de plenário, que está lá no artigo 97 da Constituição, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Então a letra C é a questão correta. Próxima, OAB 2012-3. João ingressa com ação individual, buscando a repetição de indébito tributário, tendo como causa de pedir a inconstitucionalidade da Lei Federal X, que criou o tributo. Sobre a demanda, assinale a afirmativa correta. Letra A. João não possui legitimidade para ingressar com a demanda, questionando a constitucionalidade da Lei Federal X, atribuída exclusivamente às pessoas e entidades previstas no artigo 103 da Constituição. Lembrem-se que nós estamos falando de controle difuso, então a alternativa ela está errada. João possui legitimidade para ingressar com a demanda, pois está alegando a inconstitucionalidade da lei em sede de controle difuso. A atribuição exclusiva às pessoas e autoridades previstas no artigo 103 da Constituição Federal é aplicada ao controle concentrado, realizado por meio das seguintes ações: ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, ação declaratória de constitucionalidade, a ADC, e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF. Letra B. Caso a questão seja levada ao Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, e este declarar a inconstitucionalidade da Lei Federal X pela maioria absoluta dos seus membros, a decisão terá eficácia contra todos e efeitos vinculantes. Errado. Ainda que a decisão seja proferida pelo STF, como foi dada em um caso concreto, no caso, o controle difuso, os efeitos em regra são inter partes, isto é, para as partes, e ex tunc, retroativos. Há possibilidade de ampliação desses efeitos caso o STF comunique ao Senado Federal que a norma foi declarada inconstitucional de forma definitiva e este determine que seja suspensa a execução da lei no todo ou em parte. Está lá no artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. OAB 2011-3. Suponha que o STF, no exame de um caso concreto, controle difuso, tenha reconhecido a incompatibilidade entre uma lei em vigor desde 1987 e a Constituição de 1988. Nesse caso, é correto afirmar que, letra A, após reiteradas decisões no mesmo sentido, o STF poderá editar súmula vinculante. Correto. É justamente a literalidade do artigo 103A da Constituição Federal, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Letra A, correto. Letra B. O STF deverá encaminhar a decisão ao Senado.
Errado, a questão não trata de declaração de inconstitucionalidade no controle difuso, pois a norma impugnada foi editada antes da Constituição Federal de 88. A discussão gira em torno de a norma ter sido ou não recepcionada. Desse modo, como não se trata de crise de inconstitucionalidade, não há que se cogitar a aplicação do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Letra C. Os órgãos fracionários dos tribunais, a partir de então, ficam dispensados de encaminhar a questão ao Pleno. Letra C. Incorreto. Novamente, a alternativa afirma uma situação que ocorre quando há crise de inconstitucionalidade, o que não é o caso. O artigo 949, parágrafo único do CPC, trata de uma exceção ao princípio da cláusula de reserva de plenário, algo que tem a ver quando se discute a inconstitucionalidade de uma norma e não incompatibilidade. Vamos lembrar aí novamente do artigo 949. Se a arguição for, parágrafo único, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. E letra D, a eficácia da decisão é erga omnes. Errado, a decisão adveio de um caso concreto, de modo que, ainda que fosse crise de inconstitucionalidade, os efeitos atingiriam apenas as partes. OAB 2008-1. No controle difuso de constitucionalidade, e aí vamos às questões. Letra A. Somente os tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade das leis e atos normativos pelo voto da maioria dos seus membros. Errado. O controle difuso, também chamado aberto, é realizado por qualquer juiz ou tribunal do Poder Judiciário. Letra B. A declaração de inconstitucionalidade nunca produzirá efeitos erga omnes. Incorreto. O artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal deixa isso muito claro. Letra C. As decisões proferidas em única ou última instância estarão sujeitas a recurso extraordinário quando declararem a inconstitucionalidade de lei federal. Letra C. Correta. É o que dispõe o artigo 102, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida. A linha B. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Letra D. O processo deverá ser suspenso se houver ação direta de inconstitucionalidade contra a mesma lei ou ato normativo pendente de julgamento no STF. Letra D. Incorreta. O questionamento da lei ou do ato normativo via ação direta não tem o condão de determinar a suspensão do processo, onde também se discuta a questão constitucional por via de exceção. Nesse sentido, a alternativa correta é a letra C. Seguindo. OAB 2007-3. No controle de constitucionalidade de ato normativo, pela via difusa, discute-se o caso concreto. A respeito desse controle, assinale a opção correta. Letra A. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade afetam somente as partes envolvidas no processo, de forma retroativa, em regra, de modo a desfazer desde sua origem o ato declarado inconstitucional, juntamente com todas as consequências dele derivadas. Alternativa A, correta. Diferentemente do que ocorre no controle por via de ação, o artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, no controle por via de exceção, a declaração de inconstitucionalidade constitui exigência para a solução do caso concreto. Não se trata, pois, de objetivo principal da lide, mas sim de mero incidente afetando tão somente as partes do processo de forma retroativa. Letra B. A declaração de inconstitucionalidade terá efeitos ex tunc
e erga omnes por decisão do STF, pois somente a este cabe assegurar a supremacia das normas constitucionais. Letra B, errada. O controle difuso por via de exceção será feito por qualquer juízo ou tribunal integrante do Poder Judiciário, inclusive pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e as declarações de inconstitucionalidade terão efeito inter partes e ex tunc. Letra C. Os efeitos devem ser inter partes, podendo, entretanto, ser ampliados por motivos de segurança jurídica ou de excepcional interesse social em decorrência de decisão de 2/3 dos membros do STF. Letra C, errada. O artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal diz que é atribuição do Senado Federal, por intermédio de resolução, suspender a execução no todo ou em parte, conferindo dessa forma eficácia erga omnes de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Letra D. Os efeitos se tornarão ex tunc a partir do momento em que o Senado Federal editar uma resolução suspendendo a execução no todo ou em parte da lei ou ato normativo declarado inconstitucional por decisão definitiva do STF. Errado. Os efeitos serão ex nunc, ou seja, não retroagirão. Então, a alternativa correta é a letra A. E se você chegou até aqui, gosta do tema, gosta de controle, gosta de constitucional, deixa seu joinha, clica no sininho, se inscreva, porque toda semana nós colocamos novos vídeos aqui para vocês. Obrigado. Até a próxima. Na próxima nós vamos abordar o controle concentrado de constitucionalidade. Não perca. E se você chegou até aqui e esse vídeo está sendo legal, está sendo importante para você, é importante para mim também. Por favor, deixa aí o seu joinha, coloca seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim o algoritmo vai entender que esse vídeo é importante, ele é bacana e vai me motivar também a continuar a produção de mais material, mais conteúdo sobre direito constitucional para nós. Valeu?